Salve, salve galera, como é que estão? Tudo certo? Professor Israel aí novamente, retomando aqui o conteúdo sobre o processo de independência do Haiti, ou simplesmente a Revolução Haitiana, que vocês viram ali que de simples não tem o quê? Não tem absolutamente nada. Conforme vocês viram também no nosso último vídeo, o processo de independência do Haiti, ele está atrelado ali àquele contexto de decadência do antigo regime, e nós vamos perceber que a Revolução Francesa e as várias convulsões internas vão ter reflexos onde? Vão ter reflexos no Haiti. O que estava acontecendo ali na França, no contexto revolucionário, vai ter impactos profundos no Haiti. E com isso, é importante sempre salientar o quê? O que que o processo revolucionário, o processo da independência do Haiti teve, o que os outros países ali lutando pela independência não tiveram. Foi justamente essa questão do protagonismo dos escravos nesse processo revolucionário, porque o processo de independência do Haiti tem esse ingrediente o quê? Esse ingrediente especial que quando os franceses, de forma geral, decidiram por não estender a liberdade para os cativos, o que que eles fizeram? Eles iniciaram uma série de convulsões sociais. Essa convulsão social se transformou ali num conflito de proporções maiores e, consequentemente, nós o quê? Nós temos ali o início do processo de independência do Haiti. E até 1794, os franceses tentaram ali manter o controle do Haiti. Contudo, nós percebemos o quê? Que esses escravos insurretos, eles expulsaram os brancos franceses da ilha, e aqueles que se recusaram a sair, eles foram pura e simplesmente o quê? Mortos. Com isso, gente, nós vamos perceber que a França vai decidir a abolir a escravidão ali no Haiti. Contudo, um ponto importante é, ali em 1794, a independência do Haiti ainda não tinha sido reconhecida, tá certo? E isso é muito importante. Nós vamos perceber que os conflitos entre o Haiti e a França vão se agudizar mais uma vez quando Napoleão Bonaparte se torna imperador da França. Napoleão Bonaparte, gente, ele vai tentar reconquistar o Haiti. Por quê, gente? O que que Napoleão Bonaparte tinha de interesse em reconquistar o Haiti? Vale lembrar sobre a importância econômica do Haiti. O Haiti, que era o maior produtor mundial de açúcar, era a colônia mais lucrativa da França e, obviamente, Napoleão Bonaparte queria o quê? Queria os recursos oriundos ali dessa colônia para o seu projeto expansionista militar. Precisamos treinar militares, precisamos comprar armamentos e precisamos de recursos. E onde esses recursos poderiam ser obtidos? Obviamente no Haiti. Mas para isso se fazia necessário o quê? Sufocar o processo de independência e, consequentemente, o quê? E, consequentemente, retomar o domínio ali do Haiti, tá certo? Com isso, nós vamos perceber que Napoleão vai organizar uma expedição militar, vai ali reunir em torno de 40 mil soldados e colocar esses soldados no comando do general Charles Leclerc. E ali, num primeiro momento, nós vamos perceber que as tropas de Napoleão presentes ali no Haiti, elas vão lograr êxito, elas vão ter vitórias importantes, como por exemplo, eles vão prender ali o comandante militar haitiano. Só que nós vamos perceber o quê? Que os soldados de Napoleão Bonaparte, eles vão acabar sendo derrotados, não diretamente somente pelas ações militares dos haitianos. Nós vamos perceber que os soldados franceses, eles vão morrer principalmente de doenças presentes aqui nos trópicos. E aí estima-se que dos 40 mil soldados que Napoleão enviou para o Haiti, sob o comando do general Leclerc, apenas 8 mil
conseguiram retornar para a França com o quê? Com vida. E aí, com isso, o Haiti continuou sob o domínio dos ex-escravos insurretos dos negros. E é isso que chama muito a atenção. No dia 1º de janeiro de 1804, o Haiti ele decreta a sua independência de fato, se tornando o segundo país aqui do continente americano, atrás somente dos Estados Unidos, a conquistar o quê? A sua independência. E aqui, esse processo de independência chama muita atenção, porque o Haiti vai proclamar a república, vai se tornar uma república, e com isso, outra particularidade importante desse processo de independência é que o Haiti se torna a primeira república chefiada por negros aqui na história do mundo, de forma geral, tá certo? E aí, quem vai se tornar o primeiro governante do Haiti vai ser Jean-Jacques Dessalines. O Jean-Jacques Dessalines, ele chama muita atenção pela maneira enérgica como ele o quê? Como ele lidou com os brancos franceses que permaneceram no Haiti, obviamente, sem a autorização dos haitianos. O Dessalines, ele ordenou que o massacre de todos os brancos que ainda permaneciam no Haiti. Esse episódio ficou marcado ali, ficou conhecido como o Massacre do Haiti, onde estima-se que entre 3 e 5 mil brancos foram sumariamente o quê? Assassinados. Brancos das mais diversas idades ali, de forma geral. E esse sujeito, ele não fez a menor cerimônia ali sobre o quê? Sobre esses assassinatos. Ele pegou, mandou matar e ainda o quê? Fez declarações públicas. Tem até um aqui que eu gosto de ler, eu acho interessante, sobre como ele não tinha nenhum remorso. E era uma questão de fato de quê? De vingança. E aí ele declarou: demos a esses verdadeiros canibais guerra por guerra, crime por crime, indignação por indignação. Sim, salvei o meu país, vinguei a América. Nunca mais um colono europeu porá o pé neste território com o título de amo ou título de proprietário. Percebam como isso é impactante, percebam como isso é forte. E isso repercutiu de uma maneira o quê? Avassaladora no mundo ocidental. Quando essa informação de que os brancos franceses que viviam no Haiti foram sumariamente massacrados, isso trouxe um impacto, isso trouxe um trauma muito grande, tá certo? E aqui nós vamos perceber que a França, ela se recusou a reconhecer a independência do Haiti ali durante muito tempo. E nós sabemos que, do ponto de vista diplomático, um país, para ser visto como livre, ele tem que ser reconhecido por outros países como o quê? Como um país livre, como um país soberano, como um país independente. E aí, devido a isso, a França não vai reconhecer a independência do Haiti logo de cara. Outros países também não vão reconhecer a independência do Haiti logo de cara. Na verdade, eles vão colocar o Haiti ali numa espécie de quarentena. Vamos isolar o Haiti e não vamos manter nenhum tipo de relação com esse país. A França só reconheceu a independência do Haiti anos depois, mediante o quê? Mediante o pagamento de uma indenização. E essa indenização era uma indenização impagável, era uma indenização que excedia ali o produto interno bruto do Haiti. E aí o Haiti, ele não tinha esses recursos para pagar, para que houvesse o reconhecimento da sua indenização. Eles acabaram pedindo um empréstimo para pagar por essa indenização. E qual foi o banco que emprestou esse dinheiro para pagar a primeira parcela da indenização? Óbvio que era um banco francês. Era um banco ali que emprestou porque gostava dos haitianos e por aí vai? É óbvio que não, gente. Era um banco que emprestou dinheiro sabendo que era uma dívida impagável, com juros, e os haitianos não iriam conseguir pagar essa dívida. Com isso, iria rolar juros sobre juros, e os haitianos iriam o quê? Iriam
se endividar cada vez mais. Por isso, gente, que até hoje o Haiti é um dos países mais pobres do mundo. Com a sua independência, nós vamos perceber que os europeus, mais especificamente os franceses, vão continuar agindo sobre eles de uma maneira muito perversa. Mas, professor, e no final das contas, quais foram os impactos da independência do Haiti ou da Revolução Haitiana aqui no mundo ocidental de forma geral e mais especificamente no Brasil? Nós vamos perceber, gente, que o Haiti vivenciou a primeira revolta de escravos bem-sucedida no mundo moderno. E conforme nós já salientamos ali anteriormente, o Haiti se tornou a primeira república negra do mundo. Percebam aí o impacto disso. É algo que muito forte, é algo muito gritante. E aí com isso, nós vamos ter reflexos em outros países, principalmente no Brasil. Esse reflexo ele é visto como o fantasma do Haiti ou o temor da haitinização. Por que, gente? O fantasma. Porque esse fantasma assusta. Esse fantasma ele gera medo. E aí qual era o medo que o fantasma do Haiti ou a haitinização gerava? Gerava um medo de que, e se isso acontecer nos países que utilizam uma grande quantidade de mão de obra escrava de origem africana? Se isso acontecesse ali no sul dos Estados Unidos, seria problemático? Seria muito problemático. E se isso acontecesse no Brasil, seria muito problemático? Seria, gente, porque a maior parte da população brasileira ali do início do século XIX era escrava de origem africana. E aí existia um grande temor do que aconteceu no Haiti acontecer no Brasil. Qual era o medo? E se esses escravos brasileiros pegassem em armas e massacrassem os brancos, massacrassem a elite brasileira? E existia esse temor. Com isso, o que nós vamos perceber? Que as revoltas aqui no Brasil, que tinham como liderança, que tinham como maioria negros, elas foram o quê? Massacradas de uma maneira muito, muito, muito brutal. Nós destacamos aqui a Conjuração Baiana e a Revolta dos Malês. Essas duas revoltas, gente, pelo fato de terem ali uma maioria negra e um protagonismo negro, eles foram rapidamente o quê? Massacrados. Foram processos que rapidamente foram sufocados. E os líderes desses processos, eles foram o quê? Eles foram mortos e expostos ali como o quê? Como exemplo. E no final das contas, e o Haiti hoje, professor? O Haiti hoje é um dos países mais pobres do mundo. O Haiti hoje é o país mais pobre da América de forma geral. Porque o que nós vamos perceber? O Haiti, quando se torna independente, vai passar por um colapso ali da economia, conforme a gente já falou, porque eles tiveram que indenizar os franceses para que fosse reconhecido a sua independência. Também nós vamos perceber que o Haiti ele vai passar por processos políticos extremamente conturbados. Nós vamos perceber que ditadores vão assumir o poder político dentro do Haiti. Nós vamos ter ali golpes que vão fragilizar ainda mais a vida política do Haiti. E mesmo quando houve um indício de que a democracia vai ser instalada no Haiti, o presidente que foi eleito, democraticamente falando, ele nem chegou a assumir a presidência do Haiti. Tanto que até hoje existe uma missão de paz chefiada pela ONU. Durante muito tempo o Brasil foi o chefe do braço armado que esteve ali, que está presente, né, na ONU, lá no Haiti, perdão. E aí, qual é a finalidade dessa missão de paz da ONU ali no Haiti? É justamente estabelecer ali o mínimo de paz e o mínimo de estabilidade. Algo que nunca foi o quê? Algo que nunca foi uma característica de fato do Haiti, historicamente falando, após o seu processo de independência. Tá certo?
E com isso, gente, nós encerramos aqui a nossa aula sobre o processo de independência do Haiti. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa um joinha, se inscreve no canal, comenta, que eu agradeço demais, viu? Muito obrigado a todos e a todas. Tenham ali um excelente dia. Tchau, tchau.